nós paramos para analisar a questão da logística dentro do transporte, né, de fato ali, qual que é a importância da logística, quais são de fato as diretrizes que nós teremos que ter dentro do âmbito logístico, algo se destaca que é a questão dos custos logísticos. O quanto custa, né, para eu poder ter a minha logística de transporte, ter o melhor transporte, ter o transporte ideal, o transporte que realmente vai levar a minha mercadoria para o meu cliente ou trazer a mercadoria do fornecedor para mim. Então, tem todo esse contexto. E a gestão do custo logístico ela é de grande importância para que eu consiga ter efetividade dentro da minha gestão logística, dentro da gestão logística de transporte. Eu preciso controlar muito bem os custos, porque quando a gente analisa o mercado, o cenário, principalmente o cenário brasileiro, custos logísticos é de fato um dos principais custos que toda a empresa tem, né? Então, a gestão de custos logísticos ela é realizada por meio de um planejamento prévio dos gastos, visando identificar padrões dos custos de produção. Desta forma, é possível entender como elevar a quantidade de demandas sem encarecer o orçamento do negócio. Quando esse equilíbrio é encontrado, a empresa entrega produtos de qualidade a um preço competitivo. Além disso, identifica riscos ou gargalos que possam impedir a eficiência de tais serviços. Uma vez removidos esses riscos, as tarefas são otimizadas, gerando uma elevação da produtividade. Então, pensa só que você tem uma produção e você quer soltar essa produção para o mercado. Imagine que você produz cadeiras e aí você identifica que a sua venda, você tem que pensar o seguinte: poxa, para onde que eu vou mandar essas cadeiras? Eu tenho vários estados brasileiros, eu tenho várias regiões diferentes e cada região diferente compra uma quantidade X, Y, Z de cadeiras. Logo, eu preciso pensar qual que é o melhor caminho que essas cadeiras têm que percorrer para que elas consigam ir para todos os estados. Isso por quê? Porque há alguns estados que a conexão é muito mais fácil, a conexão logística é muito mais fácil do que outros. Imagina só eu ter que mandar uma cadeira de São Paulo para o estado do Amazonas. É muito longe. Agora, se eu consigo mandar uma cadeira para o Rio de Janeiro, é muito mais perto. E talvez essa conexão, qual que eu tenho que focar? Né? Rio de Janeiro, poxa, Rio de Janeiro é muito mais perto, eu consigo desenvolver melhor o mercado ali, eu consigo entregar muito mais rápido, eu consigo entregar com custo de entrega muito mais barato, que vai aumentar a competitividade do meu negócio. Mas eu tenho que pensar que o Amazonas também tem uma demanda e que eu preciso entregar ali. Mas o que eu tenho que verificar também é qual que é a quantidade dessa demanda e o quanto essa demanda justifica o meu custo logístico para enviar para aquela região. Por isso que muitas das vezes você vai ver, e se você já viveu em várias regiões do país ou até do mundo, você vai ver que em determinados lugares há produtos, há serviços que você nunca pensaria que existisse, porque talvez onde você estava antes não tinha. Ou você se muda de um lugar e procura um determinado produto, um determinado serviço e não encontra, e fica, poxa, mas ali tinha. É justamente por conta disso. Eu preciso ter uma região eficaz para eu poder ser competitivo. Porque se eu não consigo ter essa competitividade, de nada adianta eu estar vendendo meu serviço ou vendendo o meu produto. E também eu preciso ali entender quais são os riscos desse transporte, quais são os riscos logísticos que a minha empresa enfrenta. Porque imagina só, se eu estou entregando de São Paulo, eu vou entregar no Rio de Janeiro, eu vou entregar no Espírito Santo. Eu também preciso pensar quais são os riscos que essa mercadoria está envolvida para que eu possa ter seguro, para que eu possa ter um controle eficaz e conseguir entregar a mercadoria sem problemas e caso aconteça alguma coisa, não tenha percas dentro financeiras muito grandes. E assim eu consigo ter um custo reduzido, competitividade, o que aumenta a minha produtividade e eu consigo ter um resultado muito melhor. Então, como que a gente implanta a gestão de custos logísticos? Empresas de grande relevância no mercado levam a sério a questão de custos logísticos. E para ter sucesso nessa gestão, elas adotam algumas estratégias muito importantes. A primeira estratégia é estudar a estrutura de custos. Em primeiro lugar, a empresa precisa conhecer a sua estrutura de custos, ou seja, colocar na ponta do lápis cada gasto no seu processo logístico. No geral, os principais custos são... Então, eu já pego o lápis, coloco na ponta aí a caneta, né? Então, primeiro eu tenho embalagem e empacotamento de produtos. Então, eu tenho que embalar o produto. Todo produto ele tem que sair embalado na minha fábrica, correto? E eu preciso empacotar esses produtos. Então, eu tenho esse custo. E esse custo, se eu não cuidar, ele fica um dos principais custos e por incrível que pareça. Trabalhando no supermercado, dentro do supermercado, com minha experiência, a gente tinha um custo e você possa pensar, poxa, mas qual que é o custo do supermercado em embalagem? Sacolas. Sacolas, o custo é muito alto. O custo de sacolas é muito alto. Fala assim, mas uma sacola vai custar quanto?
Uma sacolinha custa 2 centavos, 0,2 centavos custa uma sacolinha daquelas. Mas imagine o volume de sacola todos os dias, então, em toda a rede, imagina que tu tem 7 supermercados, todos os dias o volume de sacolas que não vai, e aí tu multiplica isso por semana, por mês, por ano. Então é um custo muito grande, no final das contas, o custo de embalagem, o custo de empacotamento de produtos. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse custo, para que esse custo ele não saia, ele não desande, né? Depois eu tenho o custo do estoque e armazenagem, que eu tenho um custo muito grande também, porque o estoque parado é dinheiro parado. O produto mal armazenado é dinheiro perdido. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse custo de estoque e o custo de armazenagem também. Depois nós temos os tributos. Afinal, o Brasil, maior país em relação à tributação, dos maiores países em tributação, cobra de tudo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tudo, né? A gente paga imposto para tudo. E muitos desses impostos, o que acontece? Eu tenho um imposto na produção, então a indústria paga imposto para produzir, depois o fornecedor ele paga imposto para comprar da indústria, depois ele paga imposto para vender para o comerciante paga o imposto da indústria, do fornecedor, e aí ele vai ter um imposto dele de comprar e ele vai ter que pagar esse imposto, vai passar esse imposto para o consumidor. Então, muitas das vezes, o consumidor está ganhando ali cerca de 200%, 300% só de tributo. Só de tributo de aumento de tributo que eu estou pagando, fora os lucros que essas empresas querem ter, fora o preço que essas empresas querem ter em cima do lucro, né? Então, tributação é algo muito importante que tem que ser levado na ponta do lápis quando eu vou pensar nos meus custos logísticos. Depois eu tenho transportes e fretes. Muitas empresas, grandes empresas, o que elas vão fazer? Elas vão internalizar os seus transportes, ou seja, elas vão ter os seus próprios motoristas, os seus próprios caminhões, suas próprias frotas, né? E aí eu tenho um custo que eu tenho que ficar de olho. Eu não vou ter custo de frete, mas eu tenho custo de manutenção de caminhão, eu tenho salários, eu tenho combustível, né? Eu tenho ali a depreciação desses veículos, eu tenho seguro desses veículos, eu tenho vários outros quesitos que esses veículos vão estar contando. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Quando eu não tenho esses veículos, quando eu trabalho com frete, eu tenho que verificar o valor do frete. Aí eu tenho também o seguro da carga, né? Então, geralmente, muitas empresas, elas pagam o seguro da carga, elas não pagam o seguro do veículo, mas elas seguram a carga. Então, eu tenho que tomar cuidado e verificar também esse custo, se esse custo de frete está competitivo para o meu negócio ou não. Depois eu tenho o capital humano. Então, dentro da minha estrutura logística, eu tenho as pessoas que vão estar atuando comigo, né? Eu tenho aí os funcionários, eu tenho os colaboradores, os terceirizados, que vão atuar juntamente comigo na minha frente aqui, me ajudando a ter aí uma efetividade logística muito boa. E a distribuição, né? Quando eu vou para distribuir, quando eu vou realmente para vender, quando eu falo de distribuição, é a venda. Como que eu vou vender essa mercadoria? Como que as pessoas vão comprar essa mercadoria de mim? Eu tenho custos de marketing, custo de vendedores, custos, né, de tributos ali em cima da venda. Tenho todos esses custos, então eu preciso entender quais são, dentro da minha organização, quais são os principais contas que eu estou pagando, quais são as principais despesas, eu tenho que colocar o nome delas e ver qual que é o valor, para que depois eu classifique, né, para depois eu utilizar a classificação ABC. Então, outro passo importante é implementar uma metodologia para determinar ali, né, o custo logístico ali dentro, é utilizar o método ABC, que é o custo baseado em atividade, ou seja, eu tenho uma indústria e eu preciso entender qual que é o melhor produto para eu entregar, qual que é o melhor produto para eu produzir dentro do meu custo. Eu vou pegar ali o produto que ele tem um custo mais barato
e ele me entrega um resultado mais legal e ele também tem uma venda muito boa. Então eu tenho esse meu produto, ele é o A, ele é o produto top, ele é o melhor produto que eu tenho. Ele tem um baixo custo, ele tem uma ótima venda e ele tem uma ótima lucratividade. Então eu tenho vários produtos categorizados como A, depois posso ter vários produtos categorizados como produtos da classe B. Classe B eu vou ter um produto que ele tem um custo médio, ele tem uma venda média, ele tem uma lucratividade média. Produtos da classe C, né, dentro da nossa curva ABC, são produtos que eu tenho um custo alto, eu tenho uma venda baixa e eu tenho ali talvez uma lucratividade baixa. Só que muitos desses produtos eu preciso ter no mercado para eu ter participação, para eu ter market share. Porque às vezes eu vou ter que manter esses produtos ali por simplesmente questões comerciais, mas na verdade eu queria que eles não existissem. Então eu tenho que trabalhar muito bem isso. E depois eu mapear os processos. O mapeamento do processo envolve o estudo das demandas logísticas para entender qual é a profundidade do fluxo delas, com profundidade até onde elas vão, aonde esse fluxo vai, como que esse processo é montado. Essa prática ajuda na padronização de processos de um modo que seja eficiente, seguro e com baixo custo. Atrelado ao mapeamento, até o monitoramento constante que revelará o que precisa ser remodelado ou modificado para que eu tenha uma efetividade muito maior dentro dos meus processos. Então, o que eu preciso entender aqui, tá? Tudo, a minha cadeia logística é tudo processual. Né? Eu tenho a compra de matéria-prima, eu tenho a produção, depois eu tenho a armazenagem, depois eu tenho a distribuição e a entrega para o meu cliente. Então, tudo isso eu preciso entender quais são os processos atrelados à compra de matéria-prima. Né? O cara vai ver a necessidade, ele vai fazer o pedido, depois eu tenho o recebimento, depois do recebimento eu tenho a conferência da nota, e aí o que acontece? Qual que é o final desse processo de compra? Esse processo de compra de matéria-prima, ele começa e finaliza onde? Depois, aonde inicia ali o processo de produção? Ele inicia aonde, ele finaliza aonde? Aonde que se inicia o processo de armazenagem e estocagem? Começa aonde, que ponto e até onde que ele vai? E aí eu entendendo tudo isso, aonde inicia um, onde finaliza o outro, eu consigo criar mecanismos de sempre manter esses processos atualizados e garantir a eficácia desses processos e a padronização deles. Porque se eu padronizo, então uma hora o funcionário sai, rotatividade de pessoas, mas o processo ele não é perdido. Eu sempre consigo garantir a qualidade do processo e isso me garante muita efetividade, me garante muito retorno e eu consigo baixar os custos logísticos. Porque se eu não tenho um processo padrão, se eu trabalho, vamos fazer do jeito que está, vamos ver o que vai virar. Eu sempre vou ter custos altos, porque eu nunca vou estar conseguindo seguir a mesma coisa. É igual você produzir um bolo. Se você sabe realmente produzir o bolo, você sabe qual que é a quantidade de ingredientes correta, você vai sempre produzir o bolo, ele sempre vai sair o bolo perfeito, do jeito que você precisa, e você sempre vai manter aquele custo. Agora, se você produz, por exemplo, eu já vi muitas pessoas, geralmente a dona de casa faz, mas é porque elas não estão nisso. Mas imagine só, se eu pergunto o processo de fazer bolo, você faz bolo comercialmente, e eu pergunto quantas gramas de manteiga vai? Você fala, vai 2 colheres, tá? Mas 2 colheres é grama, porque eu posso, quando eu pegar uma colher, eu posso pegar uma colher com 20 gramas de manteiga e eu posso pegar uma colher com 40 gramas de manteiga. Vai ser 2 colheres. Então eu preciso ter esse padronização de processo. Olha só como é interessante eu padronizar processo. Eu padronizo processo, padronizo tarefas e assim eu consigo ter uma efetividade muito melhor dentro da minha gestão de custos logísticos. Beleza? Espero ter entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!